o segredo dessa longevidade, na minha motivação, é ter a plena consciência de que eu estou envelhecendo e que eu não posso mais performar como eu performava quando eu era jovem. E mesmo se eu pensar hoje no meu age group, na minha faixa etária, eu não tenho condição de brigar com os caras, seja no ciclismo, seja no mountain bike, porque a minha vida talvez não permita. Eu dedico bastante do meu dia, graças a Deus, à minha família, à minha esposa, ao meu filho, bastante à minha vida profissional. Eu teria que ter um empenho no treino que hoje eu não tenho esse tempo disponível e talvez não queira. Eu não acho que, na minha opinião, né, para mim, uma hora de treino não supera uma hora de convivência com meu filho. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento da Probiótica. E a promoção exclusiva para você, ouvinte, válida no mês passado, foi estendida para mais este mês, então preste atenção. A Probiótica foi criada em 86 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil. Com o tempo, ela assumiu um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui, até que em 2018, a Suplay Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, a adquiriu, trazendo mais força ainda à marca. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos para os esportes de endurance, tanto para os treinos quanto para competições. Você encontra diversos tipos de carboidratos, whey protein e aminoácidos de alta qualidade a preços ótimos. Produtos que você sabe que foram desenvolvidos com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade super exigente. Em uma parceria exclusiva com a Quality Nutrition, você tem a oportunidade de comprar toda a linha de produtos da Probiótica com um desconto de 20%. Aliás, somente a Quality Nutrition seria capaz de conseguir uma promoção assim. A Quality Nutrition é uma loja com 25 anos de experiência e tem você, cliente, como foco do seu trabalho. Na Quality Nutrition você encontra todas as marcas mais consagradas do mercado, nacionais e importadas, além de contar com um atendimento de primeiríssima, com especialistas e farmacêuticos que realmente entendem do assunto. Para garantir o seu desconto, basta acessar o site da loja Quality Nutrition ou ir até um dos seus 3 endereços em São Paulo. Escolha seus produtos e antes de finalizar o pagamento no site, digite o código promocional Endorfina 2019, tudo letra maiúscula e junto 2019 numeral, ou, se você estiver em São Paulo e preferir ir até uma das lojas, antes de pagar diga ao caixa que você é ouvinte do Endorfina e fale o código Endorfina 2019. Tanto na loja virtual quanto nas físicas, você ganhará 20% de desconto em qualquer compra de produtos Probiótica. Basta usar o código Endorfina 2019. Esta promoção é válida somente até o dia 25 de junho ou enquanto durarem os estoques. Aproveite para se abastecer de produtos da Probiótica agora. probiotica.com.br. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Anote aí também o site da Quality Nutrition, www.quality, com Y, segundo I, nutrition, em inglês, com 2 T's, né, nutrition.com.br. Probiótica e Quality Nutrition, patrocinadores do Endorfina Podcast. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Essa semana foi uma semana bem agitada, vocês que seguem o Endorfina, vocês que assinam gratuitamente o Endorfina Podcast no iTunes, no Spotify, Overcast, Himalaya, Stitcher, Acast, enfim, quase todos os agregadores de podcast. Vocês perceberam que receberam aí no seu celular, principalmente, né, no seu smartphone, alguns episódios extras. Foram os episódios da série especial Ironman Brasil 2019, que eu gravei na véspera do Ironman, quinta e sexta-feira, para ser mais preciso, na véspera do Ironman Brasil desse ano, com Roberto Lemos, com o pai do Igor Amorelli, Edmilson Amorelli, que foi um episódio sensacional,
tem tido bastante repercussão também. Uma figura aí que é pouco explorada no mundo do triatlon e com opiniões bacanas e uma pessoa com bastante experiência, como você já pode imaginar, por ser pai também do Igor Amorelli e ser o proprietário, idealizador, o fundador da CPH, que já existe há 36 anos, e depois o episódio com o grande Santiago Ascenso, que foi também muito bem recebido pelo pessoal, um episódio bacana aí com um cara com bastante opiniões que valem a pena ser ouvidas, e refletir sobre elas e refletir sobre os temas que a gente conversou. Foram 3 episódios muito bacanas, obrigado a On Running, que apoiou a realização desses episódios especiais. Eu gravei esses episódios na casa da On Running, lá em Floripa, por sinal uma casa que ficou muito legal. A prova de Floripa, claro que foi uma prova espetacular, parabéns a todo mundo aí que participou da prova. E antes de falar sobre o meu convidado de hoje, o episódio de hoje com Gilberto Giba Ambrogi, eu queria falar rapidamente sobre o episódio do Lucas. Para quem não sabe, quem não ouviu, Lucas Vasconcelos, episódio da semana passada, foi um episódio especialíssimo, um episódio bacana demais, com uma pessoa, um ser humano espetacular. Ele, o pai dele, o Leandro e o Wilton, vocês puderam aí perceber quem ouviu, que são pessoas muito bacanas e um conteúdo completamente diferente e também não muito explorado no mundo dos esportes. Infelizmente, o Lucas quer ser o primeiro triatleta com síndrome de Down a participar oficialmente de uma prova, e não existe essa categoria ainda, então eles estão primeiro treinando, fazendo esse trabalho. O Lucas deve estrear esse ano em alguma prova qualquer, aqui, principalmente aqui na região de São Paulo, mas ele está querendo ser o primeiro triatleta a correr uma prova oficial da ITU, uma prova reconhecida enfim, sendo um portador de síndrome de Down. Então vai lá e escuta, um episódio muito bacana, que me deu muito prazer de estar gravando, para mim foi uma honra. E em virtude disso eu quero agradecer também ao Rodrigo e ao filho dele, o Eduardo, que são fãs do Endorfina Podcast. O Eduardo viu o episódio do Lucas e curtiu bastante. Obrigado aí ao Rodrigo e ao Eduardo. Bom, vamos conversar rapidamente, falar rapidamente para não me estender muito aqui sobre o meu bate-papo com o Giba, outro amigo meu, um amigo aí que eu pedalo com ele esporadicamente, mas já há muitos anos, um cara que eu conheço aí desde a época do triatlon. Ele participou do primeiro campeonato mundial de mountain bike, ainda júnior, primeiro campeonato unificado nos Estados Unidos, e vai contar um pouco dessa experiência. Foi uma história, enfim, curiosa de se ouvir. A gente falou sobre spinning, ele foi embaixador do spinning, ele passou, claro, pelo triatlon, fez um Ironman, para dizer que fez um Ironman e ver qual era a sensação de fazer um Ironman. Ele é formado em educação física e depois ele sempre continuou envolvido com o ciclismo, né? Uma das paixões dele, ele coleciona bicicletas antigas. A gente se encontrou uma vez meio que por acaso, eu morava em Fortaleza, na Cape Epic, ele participou uma vez da Cape Epic. Hoje ele é professor da Five Ways, professor responsável pela área de ciclismo, e um cara muito legal, com opiniões bacanas, um amante da bicicleta. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa conversa aí com uma figura inteligentíssima, um cara super sensato, pé no chão, e um grande amigo meu, o Gilberto Ambrogi. Espero que vocês aproveitem, boa semana e até os próximos episódios do Endorfina Podcast. Um abraço. Meu convidado de hoje é um amigo de longa data e, muito embora nossos caminhos se cruzem esporadicamente, temos uma afinidade que nos une e traz boas conversas sempre que nos encontramos. Não necessariamente é o triatlon ou os treinos, tampouco a Cape Epic, onde nos encontramos por acaso. O que nos conecta é a bicicleta. Ele, tanto quanto eu, tem uma relação especial com as magrelas, desde muito cedo. Giba foi campeão brasileiro júnior de mountain bike em 1990 e no mesmo ano correu o campeonato mundial da modalidade. Experimentou as sensações de treinar e completar uma prova de Ironman e participou da Cape Epic, do Haute Route, entre outras provas muito legais. Profissionalmente, foi pioneiro do spinning por aqui, atuou como professor em grandes academias e, mais recentemente, integrou a equipe de uma assessoria esportiva de São Paulo, concentrando-se nos treinamentos justamente de ciclismo. Recebo hoje para uma conversa sobre a vida e a bicicleta o meu amigo Gilberto Biancardini Ambrogi. Seja muito bem-vindo, Giba. Obrigado, Michel. Giba, você estava me contando aqui agora que você, antes de fazer educação física, você tentou odontologia, cara. Eu não sabia dessa. Eu cursei um ano de odonto, na verdade, porque eu
eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Prestei vestibular e comecei a cursar faculdade com 17 anos. Só que eu era um garoto extremamente imaturo para a minha idade, né? E realmente não sabia o que fazer. E vindo numa família de dentistas foi o caminho natural. Meu pai, né, já falecido, era dentista, minha irmã é dentista, então tudo se encaixaria caso eu seguisse na profissão. Teria consultório pronto, clientela já à disposição, mas o fato é que eu acabei encontrando meu caminho depois na área da educação física, né? O esporte acabou me levando a sair do odonto para buscar a educação física. Entendi. E você então teve uma infância típica aí de São Paulo, andando de bicicleta para cima e para baixo na época da BMX, depois a Cruiser. Como é que foi? Conta um pouco aí da tua relação com a bicicleta e com os esportes ainda criança. Olha, a bicicleta fez parte da minha infância como para qualquer criança. Era só mais um brinquedo, né? Não era um brinquedo especial, não tinha uma ligação muito forte com ela. Passei a ter uma ligação maior em, se não me engano, 1984, por causa do filme ET. Aquele filme me deixou completamente enlouquecido. Eu saí do cinema e falei, nossa, eu quero uma bicicleta dessa, eu quero aprender a voar, quero aprender a fazer isso. E eu fiquei obcecado. E meu pai, quando o assunto era esporte, ele sempre incentivava. Então, se eu pedisse para ele uma bola, ele ia me dar uma bola. Se eu pedisse uma bicicleta, ele ia me dar uma bicicleta. Se eu pedisse um videogame, ele falava, pera, calma, né? Então, assim, nunca tinha não para o esporte. Então, pai, quero uma bicicleta. Assim, ganhei. Né? A primeira foi a BMX Pantera, né? Como para muita gente, BMX Tanquinho. E comecei a brincar, né? Comecei a realmente me apaixonar pela coisa, e aí foi uma espiral que persiste até hoje na minha vida, né? Foi vindo uma bicicleta atrás da outra, fui me apaixonando cada vez mais. Chegou um momento que o BMX já não se encaixava, porque eu tenho quase 1,90 m, começou a ficar esquisito. Aí eu migrei para o ciclismo. Do ciclismo eu vim tomar contato depois com uma mountain bike que um amigo trouxe. Enfim, tem muita história para a gente contar aí. Mas o fato é que a bicicleta surgiu de verdade para mim através do filme ET. Até então eu nunca tinha me interessado por nenhum esporte de verdade, né? E a bicicleta apareceu também, mesmo neste contexto, como um brinquedo super bacana, mas eu não era nada competitivo, pelo contrário, eu era extremamente inseguro com relação às competições, eu era uma criança insegura, uma criança tímida. Então em nenhum momento teve esse viés da competição no período que eu andei de BMX. Era só uma brincadeira para a tarde inteira. Entendi, você não chegou aí na pista da Monarch, lá na Marginal, né, onde hoje é o Parque do Povo. Eu ia quase diariamente na pista da Monarch, eu ia na pista que tinha da Calói no Morumbi, eu ia na pista da Calói que tinha, onde hoje é o Parque das Bicicletas de São Paulo, mas eu fugia de qualquer competição, eu gostava de praticar, gostava de andar. Entendi. Mas não tinha a verdadeira aversão a uma competição. E você chegava a andar de bicicleta para cima e para baixo ou teus pais te proibiam? Não, pelo contrário, me incentivavam. Já na minha pré-adolescência, eu estudava relativamente próximo de onde eu morava, com a minha família. Eu já lá com 13, 14 anos, eu ia de bicicleta para a escola. E foi um período engraçado, porque foi para quem é paulistano, foi a época da administração do Jânio Quadros, como prefeito de São Paulo. E o Jânio proibiu o uso de bicicletas no Parque do Ibirapuera, na gestão dele. Era justamente o meu caminho para ir para a escola, era pelo Ibirapuera, né? Então eu tinha uma alternativa que era contornar todo o parque por fora, pela calçada, ou atravessar o parque todo dia fazendo uma coisa que era, obviamente, proibida, né? E como todo pré-adolescente que adora desafiar a sociedade, né? Tava eu lá todo dia fugindo da guarda metropolitana pelo parque. Né? não me pegavam. Eu atravessava o parque, ficava todo suado na escola, mas não teve uma vez que conseguiu me pegar. Legal. Eu já tinha uma relação com a bicicleta desde garotinho, com dobrável, berlineta e tudo mais, mas realmente foi o filme ET também que me deu uma... Olha aí. Me deu... E na verdade acho que eu posso até estar enganado, mas você vê se você me ajuda a lembrar, mas eu acho que a Calói aproveitou, deve ter feito um combinado aí com o lançamento do filme ET e começou a vender BMX igual água, né? E aí a gente, Exato. que tinha condição, Exato. né? A gente ganhou a BMX e a gente achava que ia sair voando por aí. Mas legal. E como é que surgiu a mountain bike? Você falou que foi alguém que trouxe de fora. Eu tinha meus amigos do bairro, né? Todos tinham uma certa ligação com bicicleta, por causa do BMX também, né? Em um dado momento, um amigão meu de
infância, o Flavito, o pai ele viajou e trouxe uma mountain bike. Isso foi, nós estamos falando de 1986, tá? 1986, talvez 87. Eu sei que aquela bicicleta foi, assim, uma quebra de paradigmas absurda, né? Uma bicicleta que tinha 15 marchas, tinha uma relação tão leve que você podia subir qualquer parede, que era super confortável, a bicicleta era toda cromada, eu lembro até hoje da bicicleta, eu fiquei maravilhado, apaixonado, né? Eu falei, nossa, na primeira viagem ao exterior do meu pai ia muito a congresso de odontologia, viajava quase todo ano, eu falei, pai, traz uma para mim, né? E de novo meu pai, né, que nunca negava nada relacionado ao esporte, embarcou com uma bicicleta de volta ao Brasil, né? Na época foi uma Diamondback, foi a minha primeira mountain bike. Né? E aí você já tinha alguma indicação do que fazer com a bicicleta, do ponto de vista do mountain bike mesmo, ou simplesmente era, enfim, andar na cidade, em vez de andar de BMX, você andava agora com uma bicicleta que era mais compatível com o seu tamanho? Mais a segunda opção, mas olha que engraçado, né? Aí eu vou começar a cruzar personagens que já participaram do teu podcast, né? Nessa época tinha um cliente do meu pai, Oswaldo Pepe, um paciente dele, cuja sócia era muito ligada à bicicleta e estava começando um negócio chamado Night Bikers, Renata Falzoni. Né? Então, a Renata Falzoni, ela estava começando a idealizar o que viria a ser o Night Bikers. Então ela convidava um grupo pequeno de pessoas, dentre os quais o Oswaldo Pepe, o Daniel Liperti, que já esteve aí no seu programa também, né? Uma série de pessoas que até hoje estão ligadas ao esporte, e aí a gente saía pelas ruas de São Paulo à noite para experimentar, ia pegar as subidas dos bairros mais íngremes, andava 40, 50 km por noite. Eu tinha 15 para 16 anos. A única exigência dos meus pais é que eu não saísse pedalando assim de casa, sozinho. Então o que acontecia? A Renata Falzoni, ela vinha de carro até a minha casa, ela tinha um olho vermelho com os bancos rebaixados, a gente botava a minha bicicleta no porta-mala dela e a gente voltava para a casa dela, né? E de lá saiu o Night Bikers, né? Então foi assim que eu comecei a pedalar. E não por acaso, a Renata e o Oswaldo Pepe foram os organizadores de um dos campeonatos mais pioneiros do Brasil de mountain bike, que foi a Copa Raul Chic. Claro, Então, para mim, foi muito natural participar do campeonato, né? Porque eu já conhecia os organizadores, conhecia as pessoas que pedalavam, Night Bikers todas iam participar do campeonato, né? E aí começou minha relação com o esporte propriamente dito, né? Com o esporte de competição, o esporte de performance. Mas no início era uma brincadeira muito saudável. Uma outra coisa que me marcou nesse início, e aí, de novo, a gente vai recorrer a personagens que já estiveram aqui no programa, tinha uma galera que andava ali, eu morava muito perto do Parque Ibirapuera, tinha uns troncos que ficavam ali jogados, de árvores que caíram, e tinha um pessoal que fazia o trialcing, que é o trial com bicicleta. Esses caras, o Luciano Cadeira, o Capivara, eles tinham bicicletas super bacanas, mas próprias para o trialcing. E eu já com a minha mountain bike parava lá e ficava olhando maravilhado. E aí começou uma troca entre nós, né? Eles querendo saber da mountain bike, eu querendo saber daquela bicicleta que subia qualquer coisa sem pedalar. E na hora que eu vi já estava todo mundo envolvido com o tal do mountain bike, né? Então eles acabaram entrando nessa primeira onda do mountain bike brasileiro juntamente comigo, porque era tudo uma grande novidade e era uma relação extremamente saudável. Embora fosse competição, era um grupo de pessoas muito amigas, muito ligada por um objetivo comum, que era basicamente fazer nascer, fomentar um novo esporte no Brasil. E vocês tinham essa percepção, assim, declarada, tipo assim, poxa, vamos espalhar esse esporte, ou poxa, isso aqui é um esporte novo, vamos trazer mais gente, ou foi uma coisa que foi orgânica, vocês simplesmente estavam curtindo essas bicicletas novas, né, bicicletas que é um misto de moto com bicicleta, então, na época, né, ou aconteceu, enfim, uma coisa tipo, olha, vamos espalhar, vamos chamar mais gente, como é que foi esse movimento? Não, olha, para mim foi muito orgânico, muito intrínseco, era a vontade de pedalar, de conhecer lugares novos, né, isso tudo me projetou dentro do esporte, né. É claro que para Oswaldo Pepe, Renata Falzoni, as pessoas que estavam organizando os campeonatos, os primeiros campeonatos do Brasil, o Luiz, que era o dono da Trilha Bikes, nessa época organizava muitas provas também, essas pessoas queriam fomentar um novo esporte, realmente estavam se organizando para criar um esporte. Eles já tinham noção, ou você já tinha noção de que isso já existia nos Estados Unidos e já estava, enfim, crescendo? Já. Era uma coisa assim que já vinha latente
Porque eu, quando garoto, eu consumia muito as revistas americanas de BMX, né? BMX Plus, BMX Action. Eu ia lá no aeroporto de Congonhas comprar, que só lá tinha. E lá, naquela época, já começava a aparecer umas propagandas dessas bicicletas de aro 26 com marcha. Já era uma coisa que já me aguçava a curiosidade, até o dia que eu botei a mão em uma delas. Aí foi a mudança completa, né? Foi a transformação, por assim dizer. A tua Diamondback era sem suspensão dianteira. Não existia. Não existia ainda, mesmo, né? Não existia suspensão, não existia pedal de encaixe, não existia nada disso. Tá? Era uma bicicleta, era o depois. equivalente a uma bicicleta dessas que a gente compra hoje no supermercado, né? No hipermercado, Talvez as bicicletas que hoje são vendidas no supermercado fossem melhores até do que aquelas que ele tinha na época. Olhando para trás, as bicicletas eram muito toscas. E a tua bike era uma das melhores, se sobressaía entre as bikes dos seus amigos. Não. Era uma bike honesta, por assim dizer. Né? Não era uma top, nada. As bicicletas eram muito caras. Né? Assim, para os padrões da época, eram bicicletas muito caras. Então, ok, sabe? Ter uma bicicleta importada era um luxo assim, quase inigualável. Então, não era uma bicicleta top, mas era uma bicicleta que me servia perfeitamente. Legal. Mas não demorou muito a querer trocar também, né? E como é que você começou nas competições aí, através da Copa Hall Chic? Aliás, quem não ouviu o episódio com a Renata Falzoni aí, vai lá e ouça, porque conta bastante dessa história aí, já que ela foi a precursora, como lembrou aqui muito bem o Giba. Como é que você começou a vencer essas suas barreiras psicológicas que você tinha para começar a participar do mountain bike? O que foi diferente do que vinha acontecendo até então no jovem Giba? A competição, por exemplo, da Copa Hall Chic, foi uma extensão da nossa brincadeira de pedalar juntos, né? Só que nessa extensão, eu logo na primeira competição fui parar no pódio da categoria júnior. Não ganhei, mas estava lá entre os 5 primeiros. Aquilo me deu uma injeção de autoestima, de moral incrível, porque eu nunca me sobressaí em nenhum esporte. Nunca me encontrei em nenhum esporte que eu pudesse ser competitivo, pudesse realmente me nutrir, né? E de repente eu encontrei um nicho ali dentro de todas as modalidades esportivas que eu ia bem e que eu amava. Então eu comecei a treinar enlouquecidamente, sabe? Eu queria ficar melhor, queria competir novamente. Aquilo me deu uma segurança enquanto garoto, enquanto homem, nessa transição que foi fundamental até na minha vida adulta, sabe? Essa transição de você ser um garoto, entre aspas, um nerd, e você se tornar um atleta foi, para mim, um divisor de águas. Você sempre foi o bom aluno, aquele cara que os outros amigos tinham inveja no bom sentido? Não, de forma alguma. Eu sempre fui um aluno regular. Eu sempre fui um cara bem na média ou abaixo da média, porque a minha maturação foi muito tardia. Então eu era mais fraco que todos os garotos. As características inerentes à puberdade, como, por exemplo, voz, pelos, tudo isso demorou demais a aparecer em mim. Então eu sempre estava atrasado em relação a todo mundo, né? Então eu era já muito tímido, muito fraco dentro desse contexto, né? E de repente a bicicleta foi um diferencial, a competição foi um diferencial. Claro que eu andava bem de BMX, claro que eu tinha habilidades já no BMX, mas o meu medo de competir era maior que tudo. Então isso não se sobressaía. Hoje eu olho para trás, eu sei que talvez se eu tivesse competido também no BMX, eu teria sido um bom atleta, mas eu não tive a coragem de experimentar um ambiente muito mais inóspito, o BMX, do que era o mountain bike, né? Era uma competição mais acirrada, mais violenta, né? E eu tava preparado. No mountain bike, pelo que você está falando, eu lembro pelo que a Renata contou, o próprio Dani, né, quando passou por aqui, o Daniel Aliperti, era uma coisa muito mais de camaradagem, talvez por conta desse espírito desbravador de estar praticando um esporte que era pouco conhecido e no Brasil ele era novíssimo, né? Exatamente. Era uma turma muito unida e, por incrível que pareça, aqueles garotos que eram os meus maiores rivais na pista, né, os garotos da Júnior, eram os meus melhores amigos, são meus amigos até hoje. E eles iam comigo para as provas. Porque muitas vezes, não tendo como ir, a gente oferecia carona, a gente colocava 3 bicicletas na capota do carro, amarrava do jeito que dava, e a molecada toda atrás, ou meu pai ou minha irmã dirigindo, que já era maior de idade. E não raro, a gente voltava com os 3 troféus dentro do carro. Um pegava o primeiro, o segundo, o terceiro, mas era todo mundo amigo, era super divertido.
É uma competição, mas com uma cara de brincadeira, uma cara de coisa né? Bacana. O triatlo no começo foi muito assim também, aí eu tô traçando aqui um paralelo, porque eu acho que talvez o fato de terem sido dois esportes que os percursores, né, óbvio, estavam desbravando e conhecendo aqui no Brasil, talvez tenha unido as pessoas ao redor desse propósito de estar fazendo alguma coisa inovadora, e a disputa, embora sempre haja, né, durante a competição, a disputa ela fica somente na competição, e a hora que acaba, né, vai todo mundo junto, vai todo mundo embora junto, todo mundo senta para almoçar, para jantar, para tomar um lanche junto. Legal. E me diz uma coisa, e aí o bacana também dessa tua história é porque você acabou tendo que descobrir isso meio que sozinho, né? Quero dizer, você não teve um empurrão ou uma força pro bem e pro mal, assim, da tua família, tipo, não, você vai participar ou você não vai, vamos lá. Você deve ter tido aí na época uma grande satisfação, imagino eu, porque você descobriu isso sozinho, na prática, com a sua cara e com a coragem, né? Eu acho que isso dá mais satisfação deve ter dado mais satisfação para você, não foi? Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão eu nunca fui bom, Michel, em esportes coletivos. Pelo contrário, eu tinha aversão a esportes coletivos porque eu era extremamente ruim, era sempre o último cara a ser chamado, sabe? Aquele cara que era quase relegado a juiz o tempo todo, né? E a bicicleta, eu pegava a bicicleta, eu praticava à vontade, brincava na rua, né? Eram outros tempos, né? São Paulo é uma cidade muito mais tranquila do que é hoje. Você conseguia brincar na rua sozinho, não tinha tantos carros, não tinha o problema da segurança. Então eu passava o dia inteiro andando de bicicleta na rua e aquilo me supria, né? Legal. E como é que foi essa tua evolução no mountain bike? Como é que eram estruturados os treinos? O treino era só de domingo, era sábado? Ou você contava essa ida pelo meio do Ibirapuera também como parte do teu treino? E depois já emenda aí e diz como é que você acabou sendo campeão brasileiro júnior em 1990. Eu comecei a competir em 1988. Né, e já tive algum sucesso. Em 1989 eu lembro de ter participado pela primeira vez do Campeonato Brasileiro, mas não foi uma participação assim que eu me lembre de bons resultados ou algo que o vale, mas o fato é que eu treinava assim sozinho, treinava com alguns amigos, não tinha uma estruturação, Michel, não tinha absolutamente informação nenhuma, né? Eu lembro até hoje, um belo dia, o Mauro Bechara, que foi dessa primeira ação do mountain bike, hoje um advogado, ele virou para mim e falou assim: Gil, eu vou te levar na USP. Eu falei: mas assim, USP? Mas a USP não é um local de estudos? Não, mas a gente anda de bicicleta lá. E o Mauro Bechara foi a primeira pessoa que me levou na USP, para conhecer a USP. E aí um belo dia, o Eduardo Ramires, que foi campeão mundial amador de mountain bike, falou: Giba, vem comigo, vou te levar para a Serra do Japi. E eu, assim, através dessas amizades, eu ia conhecer os locais de treino, ia treinando com as pessoas, e tudo foi fluindo. Mas eu fui campeão brasileiro em 1990, sem nenhuma estruturação de treino. Eu simplesmente pedalava o mais forte que eu pudesse. Simples assim. Por mais tempo, mais forte, sabe? Quanto e você mais, já melhor. Tinha alguma técnica, assim, você consegue lembrar disso, ou era mesmo mais na raça do que na técnica? Não, a técnica veio do BMX. Isso eu sou grato ao BMX, porque era muito fácil para mim controlar a bicicleta, era muito fácil soltar o freio numa descida, desviar de obstáculos, saltar, tudo isso veio do BMX como uma base que me ajudou muito na evolução. Mas assim, treino estruturado, nenhum. Você tem uma ideia, eu fui campeão brasileiro em 1990 e no ano seguinte, em 1991, eu estava numa equipe gigante, para os padrões da época, era a equipe Trek, eu já tinha um técnico preparador físico, que era o Zé Rubens Delia, né, tudo isso com meu pai pagando. Né. Aí eu comecei a treinar de maneira estruturada. Depois de ter sido campeão brasileiro, depois de ter participado do Mundial, é que eu comecei a estruturar meus treinamentos e comecei a ter uma visão mais global do que é o esporte, do que é uma preparação esportiva. Mas até então era tudo muito intrínseco, por assim dizer. Uhum. E como é que foi essa tua classificação e essa participação? Você disse que foi o primeiro campeonato mundial unificado da categoria. Explica isso daí que eu não entendi direito. Exatamente. Até então, até 1990, o esporte já acontecia na Europa e nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos já existe a NORBA, que é a National Off-Road Bicycle Association, que comandava o esporte nos Estados Unidos. E o NORBA fazia um campeonato mundial que só participavam americanos, basicamente, né? E, por sua vez, você tinha na Europa um outro campeonato mundial que era praticamente exclusivo aos europeus. Uhum.
E não existia um campeonato, um campeão mundial europeu e um campeão mundial, por assim dizer, americano. Alguns esportes até hoje são um pouco assim, né? Eu lembro, até recentemente, ter visto um amigo meu comentando sobre jiu-jitsu, que tem X federações, e o próprio boxe tem 2, 3 federações mundiais. Era uma coisa não unificada. Em 1990, a UCI trouxe todo mundo para baixo do mesmo guarda-chuva e organizou o primeiro campeonato mundial unificado, né, que valia a medalha de ouro e o título de campeão mundial, assim como o ciclocross já tinha essa classificação, o ciclismo de estrada, e foi um evento, um divisor de águas na história do esporte. Naquela ocasião, alguns brasileiros participaram a primeira e a segunda etapa do Campeonato Brasileiro daquele ano serviram como seletivas para definir a equipe brasileira que participaria do Campeonato Mundial nos Estados Unidos. Essa definição nada mais é do que você ter a chancela da Federação Brasileira para usar a camisa do Brasil, para representar o Brasil, mas não era assim, não tinha nenhuma ajuda de custo. Não tinha nenhuma estrutura por trás disso. Não. Eu fui o tempo todo com meu pai trocínio. Meu pai financiou tudo para eu poder participar do Campeonato Mundial. Mas o fato é que a gente teve a primeira e a segunda etapas do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião era um campeonato com 5 etapas, das quais você considerava os 3 melhores resultados, diferente do que é hoje, que é uma etapa única. E eu ganhei, a primeira e a segunda serviam como seletivas. Eu ganhei as 2, a primeira e a segunda. E ganhei assim, eles faziam uma primeira bateria só para os profissionais, para a elite, e uma segunda bateria que era para todo mundo, todo o resto. Eram, 150, 200 atletas. E nas 2 ocasiões eu ganhei essa segunda largada, eu fui o primeiro colocado. Então eu ganhei o direito a representar o Brasil na categoria júnior no Campeonato Mundial. Paguei tudo do próprio bolso, fui lá, e aí tem que abrir um outro parênteses para o que foi o Campeonato Mundial na minha vida, porque foi também um negócio assim, memorável, para o bem e para o mal. Tá? Conta aí. Mas só fechando a questão do Campeonato Brasileiro, logo depois do Campeonato Mundial eu voltei ao Brasil e teve a terceira etapa, e na terceira etapa eu, por muito, muito pouco, Michel, que eu não me escapou das mãos o título de campeão brasileiro, porque na época o Gustavo Ribeiro Jorge estava um monstro, como ele está até hoje, diga-se de passagem, e ele botou muita pressão para ganhar a etapa. E foi literalmente na última subida que eu consegui me desvencilhar um pouquinho dele para ganhar a terceira etapa e garantir o título por antecipação, porque depois daquele ano eu não prestei para mais nada. Eu fui descobrir o que era overtraining. Eu não conseguia nem subir na bicicleta, fiquei tonto. Caramba, tudo que a gente sabe aconteceu naquele momento logo depois do Mundial. Então foi assim, por um triz que me escapa esse título, que até hoje eu tenho orgulho, mas eu vejo que foi realmente até um pouco de sorte. Pensar no calendário. 17 anos, Giba? Já tinha 18. Já tinha 18. Tá. Ao longo do ano, as primeiras 2 etapas eu ganhei com 17, quando eu fui campeão brasileiro eu já tinha completado 18 anos. Eu participei do Campeonato Mundial com 18 anos de idade. E conta aí como é que foi o Campeonato Mundial com a melhor e a pior experiência. Olha, nessa época, Michel, o mountain bike era muito diferente do que ele é hoje. Então, nessa época, no Campeonato Mundial, você tinha 3 provas. Você tinha o cross country, você tinha o downhill e tinha o dual slalom, que é uma categoria que não existe mais. E você tinha também uma prova que era extra-oficial, que não valia do Mundial, que era o uphill, a prova de subida de montanha. Todo mundo participava pelo menos do downhill, do uphill e do cross country. Hoje você tem os atletas que são especializados em uma modalidade ou outra. Mas naquela época todo mundo fazia tudo. Então o que acontece? A gente foi lá com uma programação de participar de 2, 3 provas pelo menos. Eu e os demais brasileiros que foram comigo. A gente alugou uma casa no Colorado, próxima ao local da prova. Ficamos ali praticamente 2 semanas naquela casa, participando dos treinos e das competições. Então o que acontece? Eu tive experiências incríveis e experiências péssimas nesse período do Mundial. Começando pelas boas experiências. Vamos lá, eu tive... Na prova de subida de montanha, eu fiz um 2º lugar. Só que a prova de subida de montanha era uma prova que era regida pelo NORBA. Então você tinha dentro da categoria júnior uma primeira e uma segunda divisão. Eu fui 2º colocado na segunda divisão, não na primeira. Os garotos da primeira divisão eram muito mais fortes do que eu. Mas para mim foi uma injeção de ânimo. Claro, sem dúvida, pô. Sem dúvida, pô. Eu lembro até hoje que eu fiquei extremamente decepcionado que teve uma premiação, teve um pódio, mas não tinha uma medalha, não tinha nada. Você subia no pódio, todo mundo batia a palma e você descia do pódio não abanando. Eu falei, como assim? Cadê meu troféu? Cadê minha medalha? Mas enfim,
coisas do esporte, né, que era nessa época. No dia da prova de downhill, aconteceu um negócio muito chato para mim. A prova de downhill era feita em grande parte numa pista de esqui no verão, né, então a gente fazia as descidas de treino e subia de teleférico novamente para o topo da montanha. No dia que eu ia fazer minha prova, a minha classificatória, melhor dizendo, para definir a ordem de largada, eu furei o pneu dianteiro. Não existia tubeless. Você pegava uma pedra, pegava uma raiz e furava o pneu. Exato. Né? Então eu desci com a bicicleta nas costas, né, para completar o percurso, senão eu estaria fora do Mundial, e fui, incrivelmente, o penúltimo. Teve alguém que conseguiu ser mais lento do que eu, mesmo descendo o percurso todo a pé carregando a bicicleta. O fato é que no dia seguinte, no Campeonato Mundial, eu teria sido o segundo a largar em ordem inversa à classificação. Né, o melhor tempo é sempre o último a sair, do topo da montanha, e o pior tempo o primeiro. E aí, faltando meia hora para a minha largada, antes de começar efetivamente o Campeonato Mundial, eu resolvi fazer uma última descida de treino. E nessa última descida eu tinha um acidente terrível. Eu me arrebentei, coitado, né? Mas me arrebentei assim de um jeito como poucas na vida. Tá, eu voei literalmente, caí de costas no chão, quebrei o capacete no meio, minha roda dianteira virou um 8. Eu me arrebentei todo, Michel. Fiquei todo em carne viva. Eu lembro que quando chamaram meu nome no alto-falante para que eu alinhasse no topo da montanha, eu estava dando ambulância e recebendo atendimento médico. Saí de lá que nem uma múmia, todo enfaixado. E perdi o Campeonato Mundial de downhill, né? Acabei sendo desclassificado por WO. 3 dias depois tinha a prova do cross country, né? Que eu estava confiante, já tinha feito uma boa prova de subida, tinha uma descida técnica muito boa. Mas é o que acontece. A minha prova era uma das primeiras do dia, né? Eram várias largadas ao longo do dia com as categorias. E o pessoal, os demais brasileiros estavam na casa, falaram: Giba, a gente acorda cedo com você, né? A gente te leva para o local da prova e depois volta para concentrar na casa. A gente estava mais ou menos 14 quilômetros morro abaixo do local da prova, pela estrada de asfalto, uma serra, por assim dizer. E assim fizemos, acordamos, tomamos um café da manhã com calma, né? Na hora que a gente foi para o carro, eles viram que o carro estava sem gasolina. Ei. Ninguém se tinha dado conta que na véspera tinham usado o carro e o carro estava assim, praticamente na reserva, não tinha condições sequer de subir a montanha. Então a gente teve que descer até a cidade, 10 km morro abaixo, abastecer o carro e subir para a competição. Moral da história, eu larguei 14 minutos depois de todo mundo. Eu perdi Meu Deus do céu. Então assim, eu cheguei desesperado, o juiz da UCI veio falar comigo, falei: cara, eu tô largado, eu tô atrasado, mas deixa eu sair e tal. O cara fez uma checagem rápida, falou: vai. E eu saí que nem um louco tentando achar alguém, né, pelo circuito, 14 minutos depois, né. Eu lembro até hoje, eram 64 moleques, né, da minha categoria, todo mundo com até 18 anos. Eu terminei a prova em 32º, né, consegui pegar metade. E se eu descontasse do tempo os 13, 14 minutos, eu teria ficado entre os 10 primeiros. Então, para mim, aquilo foi devastador. Devastador. Eu sabia que eu tinha perdido a única chance da minha vida ali naquele momento. Porque, segundo as categorias da UCI, você tem a categoria júnior até 18 anos, e daí para frente você vai ter uma categoria de 19 a 34 anos, que é onde estão todos os profissionais. Todo mundo, E eu não tinha a menor condição de brigar com esses caras, e depois você vai ter os veteranos de 35 para cima. Eu sabia que era a primeira e última chance que eu tive. E eu naquele momento ali, eu perdi essa chance, né? Claro que foi uma experiência memorável, foi super bacana, mas ficou aquele gostinho de, poxa, poderia ter sido muito melhor do que isso, né? Poderia ter aquecido, pegado o ritmo dos demais garotos, poderia ter feito uma prova bem mais... E na hora você já sacou isso, ou foi uma coisa que você foi assimilando com o passar dos dias ou das Não, Michel, eu terminei a prova aos prantos. Putz, coitado. Mano. Chorando igual um bebê, terminei a prova aos prantos, assim, desesperado. Mas enfim, foi algo que aconteceu e que eu não tive controle, né, aconteceu. Tá? Exato, não tenho o que lamentar, não tenho o que se fazer. Mas assim, querendo ou não, o Campeonato Mundial para mim foi uma super maturidade na minha vida. Foi a primeira vez que eu viajei sozinho, eu viajei boa parte desse período literalmente sozinho, fui encontrar os brasileiros só depois. Tive que me virar com compra de bicicleta em Miami, com avião foi pousar em outro estado por causa de uma tormenta, tudo isso eu fui me virando, fui crescendo como pessoa ao longo dessa viagem. Então foi uma experiência extremamente gratificante, apesar de todos os percalços que eu tive. Entendi. Caramba, foi uma montanha russa, né, cara, essa viagem. Foi.
E aí, bom, nessa época você também estava estudando, aí você decidiu fazer odontologia, fez durante um ano, viu que não era o teu negócio e resolveu prestar educação física e entrou. Exato. Eu ao voltar do Campeonato Mundial, tomei a decisão de largar a odontologia. Eu já estudava odontologia quando eu fui mundial. Entendi. E foi super difícil, porque era o meu pai sendo dentista, era o sonho dele que eu fosse dentista também. A gente ficou quase 6 meses aí sem se falar direito. Enfim, né, me impôs uma série de restrições, eu aceitei, fui trabalhar como vendedor de lojas de roupa, fui ganhar dinheiro, até que no começo do ano seguinte, eu falei, pai, eu preciso fazer cursinho para cursar educação física, porque quando eu saí da odontologia, já tinha passado o prazo de FUVEST, né? Eu falei, então você me ajuda pagando o cursinho, me fala se sim, senão eu vou trabalhar um período para poder estudar no outro. Na época eu tinha até um salário já, a Trek, que nos patrocinava na época, tinha uma estrutura muito grande, eu tinha um salário mínimo como atleta, apesar de ser um garoto, já tinha uma certa renda mensal. Era a equipe do Peter Way, isso? Exatamente, era a equipe do Peter Way. Eu não lembro que tinha equipe, não, que legal. O Peter Way montou uma equipe, para assim dizer, a equipe dos sonhos, né? Perdurou por um ano, uma temporada. Tá, ao longo desse ano, ele pegou os melhores atletas, os expoentes de cada categoria, inclusive triatlon, né? E deu toda a estrutura que você possa imaginar. Preparador físico, mecânico, bicicleta, carro de apoio, o que fosse necessário a gente tinha à disposição. Tudo, equipamento de primeira qualidade, tudo. Foi um ano incrível. Eu tive, nós estamos falando do ano de 1991, né? Eu já corri na categoria cadete. Eu tive um ano péssimo em termos de performance, assim, um monte de problemas, de acidentes, eu realmente tive um ano muito ruim, a ponto de que quando a equipe foi desfeita no final da temporada, eu um mês antes tinha me acidentado com tamanha gravidade que para mim já estava fora do esporte, já tinha desistido por bem ou por mal do mountain bike. Eu tive um acidente extremamente violento que me deixou muito traumatizado e aí foi esse acidente que me fez a transição para eu migrar depois para o triatlo, porque eu realmente não tinha mais condições de andar de mountain bike, isso demorou anos foi um trauma que eu demorei anos a superar. Entendi. Mountain bike é normal cair, infelizmente, é uma coisa que acontece, né? No ciclismo também, mas no mountain bike eu acho que é mais comum justamente porque mais frequente. Os obstáculos estão lá em maior abundância do que no ciclismo de estrada e tal. Mas esses 2 tombos que você citou aqui, fora todos os outros, né, o do Mundial e esse, foram, assim, você consegue avaliar se foram por ousadia sua, foi por azar mesmo? Por que foram, assim, tão graves? Não, absolutamente ousadia. Entendi. Só minha. Aquela coisa de não ter limite, de achar que é um super-homem que pode tudo e de repente você encontra o limite e custa bem caro. Você dá de cara, literalmente, no limite. Exatamente. O limite te para. Esse segundo tombo que me tirou das competições no final da temporada de 1991, eu capotei a 60, 70 por hora, o guidão entrou no meu olho. A ponta do guidão, eu quase perdi um olho, quase fiquei cego de uma vista. Nossa Senhora. Então, assim, eu fiquei extremamente traumatizado, eu demorei anos até conseguir soltar o freio de uma descida com a bicicleta. Entendi. Foi realmente violento para mim. E aí você acabou fazendo o cursinho, entrou na faculdade, e aí você estava feliz da vida? Estava feliz da vida, comecei a cursar Educação Física na USP, e nesse mesmo ano que eu comecei a cursar Educação Física, eu comecei a me interessar pelo triatlo, que já era uma coisa assim que eu admirava, né? E eu já estava de saco cheio de só pedalar. Não aguentava mais pedalar 6, 7 dias por semana. Eu queria fazer uma coisa diferente. O triatlo, para mim, era um atrativo tanto que eu poderia correr, poderia nadar, coisas que eu já amava fazer. Né? Então eu comecei a treinar triatlo, comecei a me envolver com o triatlo e esse envolvimento perdurou por basicamente 15 anos. Foi nesse período que eu te conheci, inclusive, que você era um dos top 5 do triatlo brasileiro, né? Era aqueles caras que a gente admirava, olhava, pô, o cara é forte pra caramba, é muito legal. Mas eu era um triatleta amador, que gostava de treinar, gostava de brincar, nunca tive projeção nenhuma. Mas eu tinha um sonho bem longínquo de um dia fazer o Ironman, que era uma coisa absurda. Naquela época o Ironman era uma coisa quase que intangível, né? Era intangível. E eu fiquei no triatlo até completar esse sonho. Né? Então, em 2007, eu fiz o Ironman. Quando eu terminei a prova do Ironman, eu virei para as pessoas que estavam ao meu redor e falei,
tá feito, sonho realizado. Eu nunca mais vou fazer triatlo na vida. Nada contra quem faz, pelo amor de Deus, quem estiver me ouvindo, eu acho o esporte incrível. Mas para mim era a realização de um sonho que naquele momento, a partir do momento que eu alcancei o sonho, todo o interesse pelo esporte se foi. Eu nunca mais tive vontade de participar do triatlo, mas é incrível, é incrível. E todos esses anos que você competiu e treinou triatlon, você obviamente se formou nesse meio tempo e tal. Você não competia tão assiduamente, você competia, enfim, esporadicamente na medida do que desse, na medida do que você tivesse afim, ou se chegou a levar mais a sério, mesmo amadoristicamente? Não, eu era um amador dedicado, por assim dizer, mas eu tinha já a minha preocupação com a minha carreira, com os meus estudos, eu não queria botar nada à frente disso. Era uma atividade física, era um esporte que você usava, enfim, para se manter saudável, curtir e ainda continuar pedalando e tudo mais, mas sem aquela obrigação da época que você estava na equipe da Trek, por exemplo, né? Exato, perfeito. Eu mesmo não queria botar nenhuma pressão. E me conta uma coisa, que curiosidade, quando você terminou o Ironman, assim, a sensação que você teve de realização, né, e aquele misto de fadiga e de você ao mesmo tempo estar surpreso que você conseguiu cumprir uma distância tão longa, eu imagino que tenha sido em Floripa, né? 2007? Foi, exatamente, foi. Correspondeu à tua expectativa, assim? Você de fato, tipo assim, ficou orgulhoso de você mesmo ou você acabou achando, tipo, não era tudo isso ou era mais do que eu imaginava? Michel, um pouco das duas coisas. Eu fiquei extremamente orgulhoso, mas eu acho que eu caí no conto do vigário. Que todo mundo dizia pra mim assim, não, Ironman, você vai sofrer muito no treino, mas no dia da prova é só alegria. No dia da prova é só celebração. E no dia da prova, Michel, hoje eu sei porquê, foi um erro de estratégia de treinamento também, por não ter muita informação na época, mas eu sofri que nem um cachorro. Pra você ter uma ideia, na maratona eu comecei a ter uma dor na banda tibial, coisa que eu nunca tive no treino. Eu corri 32 km com dor, dos 42. Então, assim, foi muito sofrimento. Muito sofrimento. Então, eu acabei completamente exaurido. Fiquei feliz de ter acabado, fiquei emocionado de ter acabado, mas para mim que era ponto final ali. Hoje eu sei que eu treinei de maneira muito errada, né? A maneira como eu treinei, como eu me preparei, jamais, hoje com os atletas que eu treino, obviamente, né, aprendi com os meus próprios erros, mas o fato é que eu sofri muito no dia da prova. Entendi. Bom, mas não foi isso o fator determinante para você largar, né? Simplesmente você cumpriu um ciclo aí na tua vida, né? de objetivo e resolveu partir para outra. Agora, nesse meio tempo, né? Já tinha se passado, na verdade, nesse meio tempo, não, muito antes disso, quando você estava indo na faculdade, pelo que eu estou entendendo aqui, você teve contato com o spinning, né, que aliás foi inventado pelo Johnny G, o Jonathan Goldberg, que inventou o spinning para treinar para o Race Across America, né, uma feliz coincidência que a gente tem. E como é que foi essa tua ligação com o spinning? O spinning estava vindo para o Brasil e caiu em você, no teu colo? Como você foi para os Estados Unidos e descobriu? Porque eu lembro que quando eu assisti uma palestra do Johnny G em 1994, na largada do Race Across America, num dos eventos que tinha lá, né, na nossa primeira participação. E, de fato, inclusive nós, na época, pensamos, puxa, isso aqui era uma coisa que a gente podia tentar levar para o Brasil e tal, mas ficou só naquela conversa pré-Race Across America. E logo depois ele aportou no Brasil e era uma coisa que hoje já virou, enfim, ponto comum, acho que toda academia no Brasil tem pelo menos uma bicicleta de spinning, nem que seja para fazer a parte aeróbia, mas naquela época era uma novidade, era um conceito totalmente revolucionário e você foi um dos precursores do spinning e foi um master trainer, né? Não sei como é que chama, do spinning aqui. Conta um pouco aí como é que surgiu essa oportunidade, como é que foi. Meu segundo emprego na área foi na Companhia Atlética, tá? Isso nós estamos falando de um período aí de 1996 a 1998, eu trabalhei na Companhia Atlética aqui em São Paulo. Foi justamente nesse período que a Companhia Atlética, que foi talvez acho que a segunda academia do Brasil a comprar as bicicletas de spinning. Mas eles compraram equipamento e não tinham metodologia nenhuma. Então chegou o equipamento na academia, o gerente me chamou e falou, o seguinte, você que é ciclista, se vira aí com esse negócio. Falei, como assim? É verdade. Não, cria uma aula em cima disso, meu. Você é professor, você é ciclista, você entende. E fui eu lá bater a cabeça, né? E eu fiz muita besteira, mas nossa, eu tenho até vergonha de falar. Fiz muita bobagem. Mas o fato é que eu gostei, obviamente, da brincadeira e comecei a buscar informação, buscar conhecimento. E fui buscando nos meios que nós tínhamos na época, né? Não era como os dias de hoje, que é tudo tão rápido, a informação tão globalizada. Então você tinha que realmente garimpar a informação. Era a época da internet de escada, né?
Exatamente. Internet de escada, boa. Meu Deus. Já tinha internet, mas você precisava conectar via telefone, aquele barulho todo. E essa coisa do spinning no Brasil, ele no meio fitness, abriu que nem um rastro de pólvora, assim, pegou muito rápido. Então, logo eu me vi em convenções de fitness, passando o conhecimento que eu tinha adquirido à frente, né? Acabei me tornando um palestrante para, né, com esse conhecimento, com esses estudos que eu fazia, trazendo biomecânica, fisiologia, periodização de treinamento para dentro da aula. A coisa realmente começou a ficar estruturada. E foi em 2000, portanto, 3, 4 anos depois que eu tive contato com essas bicicletas, que o Johnny D veio pela primeira vez ao Brasil para dar um curso. Né? Foi anunciado que ele viria dar um treinamento e tal. Eu fiquei enlouquecido. Eu peguei a pessoa que estava organizando a vinda dele, já falecida, chamava Vânia Balo, liguei para ela e falei, Vânia, ela já me conhecia por causa de curso. Pô, falei, Vânia, eu carrego a mala desse homem, eu faço a tradução dele, eu faço se for necessário, mas me deixa estar perto dele, eu não quero só fazer o curso, eu quero conhecer a pessoa. Né? Ela falou, pô, então tá, então você pode ser o tradutor dele? Eu falei, pô, com o maior prazer. Né? E aí nesse primeiro workshop, foi um final de semana maluco, a gente foi na Ponte Aérea Rio-São Paulo, eu fiquei grudado com o Johnny, né? Conhecendo ele, traduzindo e tal, foi uma experiência bem interessante. E eu, sem saber, a Vânia Balo, naquele exato momento, ela já estava arquitetando uma equipe de brasileiros que iria representar o programa no país. Né? Então já era um projeto que estava ali por trás, na cabeça dela e do Johnny, obviamente, de ter a marca no Brasil para realmente formar professores, para divulgar o produto, por assim dizer. E eu acabei sendo parte dessa primeira equipe de professores que começou a divulgar, em escala nacional, o spinning, né? Fazendo cursos de formatação, workshops e tudo mais. Né? Foi quase que natural, um ano depois disso, eu estava na Conferência Mundial de Spinning em Miami. Né? Me chamaram para dar palestras em inglês, espanhol e português na Conferência Mundial, e aulas. Lá fui eu. Né? E começou uma história que perdurou até 2009. Né? Esses 9 anos aí que eu trabalhei junto ao spinning, eu me tornei o que eles chamam de Master Instructor, que era um chinês. Você era funcionário da Spinning Corporation? Eu me tornei funcionário da Mad Dog Athletics, que é a marca que está por trás do spinning. Eu trabalhava diretamente para o escritório nos Estados Unidos. Entendi, legal. Então eles me convocavam para dar workshops na América do Sul inteira, nos Estados Unidos, na Europa, Holanda, na Ásia, fui conhecer a China, fui conhecer Taiwan. Eu viajei o mundo inteiro dando aulas e cursos de spinning. Ô Giba, o que você tinha aprendido sozinho através da internet de escada, quando te jogaram na mão essa bucha de tipo resolve, aí vai criar uma aula, então o que você já tinha criado, ele já tinha mais ou menos a ver com a proposta do Johnny D, do spinning original, ou depois você que foi aprender e acabou, enfim, aplicando o que de fato eles queriam que você aplicasse? Olha, a filosofia do spinning original era uma coisa da cabeça de um dia, um cara super presente, até hoje é um cara visionário em termos de conexão mente-corpo. A filosofia que estava por trás da marca naquela época era dele. O que eu trouxe, né, o que eu consegui agregar, foi a parte do conhecimento, da biomecânica, da fisiologia, porque eu comprei um sem número de livros em inglês sobre fisiologia do ciclismo, técnica de ciclismo, tudo que eu podia eu devorava. Não estamos nem falando de pesquisa de internet. Eu comprava os livros na Amazon, mandava entregar no Brasil e devorava. E aí eu comecei realmente a trazer mais conteúdo, mais conhecimento, aquilo que era feito de uma maneira intuitiva, uma maneira mais não tão formatada. Uhum. E isso acarretou que eu acabei fazendo um sucesso mundial, por assim dizer. Porque eu ia para uma convenção nos Estados Unidos de spinning e eu conseguia trazer os conhecimentos numa linguagem acessível que qualquer pessoa conseguia aplicar nas suas próprias aulas. Isso acabou me dando uma projeção muito grande. Eu sou fluente em inglês, espanhol e francês. Isso me abriu muitas portas. Tá? Então eu comecei a viajar o mundo todo para dar essas aulas. Eu trabalhava quase como sendo o braço direito do Johnny D. Né? Inclusive o Johnny D saiu da empresa em 2006, eu ainda perdurei por mais 2, 3 anos, e depois eu acabei também, por questões familiares, me tornei pai, tudo, acabei abdicando de dar cursos, porque eu queria estar em casa aos finais de semana. O Johnny D vendeu a parte dele, é isso? A participação dele? Foi forçado a vender. Acho que não cabe aqui no programa, mas não foi uma coisa tão... Ele era mais um artista, um sonhador, um visionário do que um businessman, né?
Mas o tapete dele foi puxado. Foi que eu ouvi falar. Foi. Ele é americano, é? Ele é um sul-africano. Ah, isso mesmo. É porque eu lembro que o Ele é sotaque dele era bizarro, meu. Nunca tinha ouvido naquela ele época. É sul-africano. Ele é um cara que, embora seja branco, ele sofreu com o apartheid na África do Sul, porque ele era absolutamente contra o apartheid. Ele viu coisas terríveis, sofreu as consequências disso e acabou, quando foi aos Estados Unidos para fazer o Race Across America, acabou se estabelecendo por lá. Tem toda uma história interessante, como ele criou a bicicleta para poder treinar e ficar mais próximo à esposa dele que estava grávida naquele momento. É uma história bastante rica, a história do Espinho. Tem muito do ciclismo de ultradistância envolvido. Ô Giba, e isso para você nunca te pegou, né? O Race Across America, até porque a gente já se conhecia, eu já tinha ido aí algumas vezes e tal. Isso nunca foi uma coisa que te deu uma vontade de participar? Não tive, Michel. Eu tenho um problema sério com privação de sono. Tá. Eu não me vejo fazendo um Race Across America, nem que seja por equipes. Eu cheguei a fazer na época que tinha o Extra Distance no Brasil, participei de um Extra Distance, foi uma experiência legal, mas que eu não repetiria. Entendi. Então, assim, eu tenho... O que eu puder fazer dentro das 24 horas do dia, contanto que eu posso dormir, eu faço qualquer coisa. Então, amo fazer provas por etapas de 4, 6, 7, 8 dias, mas eu tenho que dormir. Tenho que parar, dormir, tomar um banho e recomeçar no dia seguinte com carga total. Mas tem muita gente que é virar assim, à noite, né? eu não dou conta. Não é pra mim, acho incrível, mas não é da minha natureza. Tá. Ô Giba, cara, depois de tantos anos pedalando, né, agora você disse que está se preparando para mais um outro route, você já fez a Cape Epic lá com o Vini, você fez, acho que foi no ano passado, né, uma prova lá na Córcega super bacana, com umas fotos, retrasado, puxa, já há 2 anos, com umas fotos que você me mandou muito legais, um visual muito bacana. Cara, e você já está aí com 47, né? Faço 47 esse ano, exato. Tá mais próximo dos 50 do que dos 40. E você tá nessa brincadeira aí desde os 16. Como é que seus treinos mudaram? Como é que você consegue se manter motivado, né, cara? Com o passar dos anos e ainda envolvido ainda mais profissionalmente, não no sentido de ter que pedalar para ganhar a vida, mas ao mesmo tempo pedalar para ganhar a vida, porque você é treinador de ciclismo hoje na Five Ways. Como é que você lidou com esse passar dos anos? Como é que você foi se adaptando, tanto do ponto de vista psicológico como físico, para que você continue curtindo tanto pedalar como eu sei que você curte? Olha, Michel, eu acho que o segredo dessa longevidade, da minha motivação, é ter a plena consciência de que eu estou envelhecendo e que eu não posso mais performar como eu performava quando eu era jovem. E mesmo se eu pensar hoje no meu age group, na minha faixa etária, eu não tenho condição de brigar com os caras, seja no ciclismo, seja no mountain bike, porque a minha vida talvez não permita. Eu dedico bastante meu dia, graças a Deus, à minha família, à minha esposa, ao meu filho, bastante à minha vida profissional. Eu teria que ter um empenho no treino que hoje eu não tenho esse tempo disponível e talvez não queira. Eu não acho que, na minha opinião, né, para mim, uma hora de treino não supera uma hora de convivência com meu filho. Então, assim, tem coisas que eu não abro mão. Né? Eu abri mão dessa, como eu mencionei há pouco, dessa carreira de palestrante internacional para poder estar todo final de semana do lado do meu filho e da minha família. E hoje em dia eu abro mão de muita coisa para estar presente também e ter, enfim, outras prioridades que não só o esporte. Agora, dentro do esporte, o que me motiva muito hoje é poder viajar, poder conhecer lugares incríveis, poder aceitar desafios que para mim são plenos. Completar uma prova de 7 dias com uma Route é uma experiência memorável, é uma semana extremamente divertida para quem gosta de bicicleta, porque você vive como um profissional por 7 dias. Exatamente. Então, aliás, acho que esse é o grande apelo dessas provas em etapas, né? Você se sente um atleta profissional, né? Se sente um atleta profissional, você vive como profissional, você compete, você se alimenta, você faz a massagem, você vai descansar. É uma prova que não é muito difícil você agregar a família, porque é extremamente maçante para uma esposa, para um marido que vai acompanhar. Então acaba sendo que uma semana ímpar ao longo do ano. É uma quebra de rotina total. E é muito bom, é muito interessante, é muito gostoso. Tá? Então eu tenho procurado encaixar uma prova dessas por ano na minha vida, porque me
satisfaz plenamente. E você não está preocupado com o desempenho ou dentro aí enfim, dentro da tua cabeça você ainda se preocupa, claro que não em ganhar de ninguém e tal, mas assim, você tem algumas exigências para consigo mesmo do ponto de vista de performance? Não mais, já passei dessa fase. Hoje em dia eu me contento de pegar medalha de finisher e me divertir. Legal. E o pessoal, eu lembro que o ano passado a gente foi num grupo bastante grande fazer o Timbuktu Alpes, nós estávamos em mais ou menos 25 atletas. E um comentário que eu vi de mais de uma pessoa desse grupo, assim, Giba, você é o cara que mais se diverte aqui. Porque eu sou o cara que chega no topo da montanha, eu paro, eu tiro a foto, eu brinco, eu paro para comer. Eu não estou preocupado se vou demorar mais 15 minutos ou menos 15 minutos para completar. Que não vai fazer diferença nenhuma, né? Não vai para mim, não. Sabe, se eu vou ficar entre os 100, 200 ou 100 últimos, é indiferente. Eu quero terminar, a minha vaidade é trazer a medalha de volta para casa. Mas eu me divirto bastante. Legal. A Cape Epic não fez tua cabeça ou foi também uma coisa que rolou ali com o Vini e depois não rolou mais? Porque também tem a história da equipe, é um pouco mais complexo e tudo mais, né? Não, a Cape Epic foi seguramente a maior aventura da minha vida, Michel. Era um sonho fazer a Cape Epic, eu me inscrevi no sorteio, consegui a vaga e liguei pro Vini e falei, Vini, você entra nessa comigo? Ele falou, porra, vamos embora. Aí treinamos, enfim, compramos todo o equipamento, fomos lá. E eu vou te falar, hoje, se eu treinei uma Cape Epic, é porque o meu parceiro era muito forte. O Vini praticamente me carregou a prova inteira. Eu estava extremamente cansado, eu sofri demais na prova. Foi uma experiência, assim, muito, muito dura, no sentido de que acabou com o meu corpo. Eu fiquei quase 6 meses sem subir na bicicleta depois. Eu tive Uau, não sabia. Eu fiquei extremamente exausto, exaurido, assim. Olha que eu não caí nenhuma vez, não tive nenhum acidente. Agora, pra você ter uma ideia, eu tive perda de sensibilidade do braço direito da perna direita, porque por tamanha trepidação na prova eu tive uma lesões de nervos periféricos. Eu já tive na perna isso. Foi muito, muito duro. E eu falei, nossa, eu nunca mais vou fazer. Tá feito. Só que passou-se uns poucos anos, eu estava querendo fazer de novo, né? E eu bati na trave agora recentemente, eu quase fui com um amigo meu. Na última hora não deu certo, mas assim, tá no radar. Tá no radar fazer uma Cape Epic novamente. Acho que assim que eu tiver a oportunidade eu devo fazer. Meus planos, inclusive, para este ano, além de fazer uma Ultimate de 3 dias, que acontece agora, no mês de junho, é tentar fazer a Brasil Ride no final do ano. Que dizem, né, que você conversa com o Bob, conversa com o Dani, que já fez a Cape Epic e tal, dizem que a prova é dureza, né, que o Mário conseguiu fazer uma prova de padrão mundial e para quem gosta de sofrer. Eu também preciso voltar para o mountain bike e eu quero voltar na Brasil Ride antes mesmo de tentar a Cape Epic, justamente para prestigiar uma prova aqui no Brasil, ainda mais na categoria da prova do Mário, né? O Mário é um cara muito batalhador, é um cara que eu admiro muito, né? Naquele ano que nós participamos, em 2011, uma das coisas, dos momentos mais emocionantes da prova foi ver o Mário chegar faltando 1 segundo para fechar o cronômetro. Exato. Para quem está nos ouvindo, o Mário, né, em 2011, ele fez a prova com um atleta cego, numa tandem. Né, e naquela etapa, naquele dia, eles pararam para socorrer uma brasileira que se acidentou. E em razão disso eles perderam muito tempo. Eles chegaram assim no limite do cronômetro para serem classificados. E o acampamento inteiro correu para a linha de chegada, porque o locutor estava exatamente falando para incentivar, que eles estavam a 1 quilômetro da chegada e o cronômetro rolando, e aquilo foi eu lembro que foi uma choradeira total. Foi o acampamento inteiro chorando. Eu, na verdade, 18 dias de prova, eu chorei 4 dias sem parar, Michel. Eu falo aqui para vocês. Eu chorava de desespero. Durante a prova, né? Durante a prova, eu chorava igual criança, mas de desesperado, porque eu estava no limite da minha exaustão e faltavam, sei lá, 5 montanhas. Eu chorava, dureza. Foi muito duro, mas foi muito gratificante. O Mário contou umas histórias engraçadas quando ele passou por aqui dele e do rapaz que agora me fugiu o nome, né? Adalto, não? Adalto. Adalto, isso, que ele chamava de ceguinho e tal, no sentido carinhoso mesmo, mas essa história ele não, pelo que eu me recordo, ele não me contou, ele já passou aqui faz muitos episódios, mas que história bacana. Me diz uma coisa, cara, e como é que você, com o passar também desses anos todos, como é que você se relaciona com a tecnologia? Eu sei que você coleciona bicicletas antigas, né? Você curte uma moto também e tal. Exato. Você é um cara que tá curtindo todos esses avanços tecnológicos,
Ou apesar de você usar como ferramenta de trabalho, que é claro, é óbvio que são super importantes e não tem como a gente negar, né, que um potencímetro ajuda pra caramba no desenvolvimento de quem quer ser competitivo, mas você particularmente na fase que você se encontra atualmente no teu, né, como você acabou de falar aqui, você não está afim de tempo, de competir e tal, você não usa? Não, eu uso sim, eu estou bem atento ao mercado, às inovações tecnológicas, ao advento do potenciômetro, dos freios a disco e das bicicletas aéreas, tudo que está vindo aí, eu fico atento e estou procurando absorver, testar. Agora, é verdade, eu tenho uma paixão muito grande pela história do ciclismo, pelas bicicletas antigas. Eu tenho 12 bicicletas na minha garagem. Uau. A maioria é antiga, tá? Eu tenho 2, 3 de performance, o resto é tudo bicicleta antiga, tá? Uma coleção bem variada. Mas acho que para você entender hoje o que é moderno, você tem que entender o que existia no passado, né? Então hoje as bicicletas sofreram uma evolução gigantesca da época que eu comecei a pedalar. A bicicleta que eu participei no Campeonato Mundial é uma bicicleta com firma-pé, sem suspensão, né? Hoje em dia, qualquer bicicleta urbana tem uma suspensão dianteira, tem um firma-pé, um pedal de encaixe, que seja. Então, assim, olhando para trás, eu vejo o quanto as bicicletas evoluíram, né? E eu não tenho nenhum problema em testar novas tecnologias, em aderir a novas tecnologias, tá? Eu tenho, assim, resistência a algumas tecnologias, não vale aqui mencionar, eu sou ainda um pouco enraizado, sou um pouco retrógrado para algumas coisas, mas nos últimos 2 anos eu troquei 3 vezes de bicicleta de estrada, porque eu estou sempre buscando inovações, sabe? Então, a bicicleta que eu estou atualmente, eu peguei faz uma semana, estou adorando. O que você, se você tivesse que escolher um avanço ou um material aí tecnológico, um desses equipamentos assim que você acha que mais faz diferença, ou que você mais curte de estar usando, que naquela época do Mundial, na época mesmo do teu Ironman, que faz 11 anos, você não tinha à disposição? Olha, se pensar em 1990 para cá, Michel, você passou muita água embaixo dessa ponte. Eu poderia dizer que foi a suspensão? Provavelmente sim, mas é que a suspensão está tanto tempo no mercado que acho que vale mais a gente puxar a linha do tempo para mais próximo. Em se tratando de mountain bikes, o advento do Aro 29 foi um divisor de águas, ao meu ver. Foi uma bicicleta que não se tornou um padrão por acaso. Era uma bicicleta muito mais interessante do que era a Aro 26. E nessa mesma linha, o advento do freio a disco no mountain bike foi, para mim, principalmente, foi incrível, porque eu, na época que a gente usava os freios V-brake, eu estourava o pneu todo o treino nas descidas, porque esquentava a hora de tal maneira que a câmera explodia lá dentro, eu tinha que sempre carregar 2, 3 câmeras por treino. Né? Então, assim, no mountain bike, o freio a disco, as suspensões, o Aro 29, a tecnologia tubeless, que faz com que a gente praticamente não fure mais pneu, tudo isso foi incrível, facilitou muito o esporte. Abre parênteses, né? O esporte do mountain bike hoje não tem nada a ver com o esporte que era em 1990, porque essas novas tecnologias permitiram que a engenharia dos circuitos seja outra hoje. Exato. Se você botar uma bicicleta de 1990 num percurso do Campeonato Brasileiro desse ano, a pessoa não consegue andar. Era inviável passar num Rock Garden com uma bicicleta sem suspensão, sem freio. Entendeu? Então, assim, o esporte mudou junto com essas tecnologias, né? As tecnologias fizeram o esporte evoluir como um todo. São extremamente bem-vindas, né? E na bike de estrada, no ciclismo de estrada, eu vejo hoje essa rigidez que eles conseguem com carbono, uma coisa incrível, né, frente ao que era no passado. A minha primeira bicicleta de estrada eu trouxe do Campeonato Mundial, era uma Specialized era cachimbos de alumínio com tubos de carbono. Era uma bicicleta que era uma manteiga, era super maleável, eu uso quadros de 60 centímetros, eu quebrei 2 no meio, né, que não aguentava, era uma bicicleta que dobrava embaixo de você. Hoje em dia as bicicletas são extremamente rígidas, qualquer força que se aplica se transforma em movimento, é incrível. Me diz uma coisa, você também está surpreso aí, entre aspas, né? Não tão mais surpreso hoje em dia, mas assim, você também
Tá vendo como esse aumento aí na quantidade de gente pedalando, na chegada aí das grandes provas internacionais aqui no Brasil, né? O nível das provas, a gente acabou de falar do Brasil Ride, mas tem Letap, tem Gran Fondo, tem o próprio Sim MTB, que não é uma prova mundial, mas é uma prova de nível mundial aqui realizada no Brasil. O mercado, cada vez mais marcas chegando, cada vez mais lojas abrindo. A ciclovia, a ciclofaixa, amarelinha, vermelhinha, laranjinha, você curte, assim, você também vê isso com bons olhos, ou como é que você avalia toda essa evolução, esse crescimento? Porque outro dia eu estava conversando, eu não lembro com quem, e eu estava falando, puxa, cara, foi... não me lembro agora com quem, mas assim, em 1990, a gente ia pedalar, cara, a gente não via mulher. Tinha 3, 4, 5, né? Aquela que era a mulher ou esposa do Delia, tinha, enfim, a Silvia Nabuco, mais uma ou outra, a Cláudia Carcerone, né? A gente não via. Hoje em dia, você não tem um dia que você não sai para pedalar em qualquer lugar, seja na ciclovia da Faria Lima, seja na ciclovia da Marginal, seja na USP, em qualquer lugar, você vê mulheres pedalando. E sem falar na quantidade enorme de homens, que hoje tem muito mais do que tinha antes, e em qualquer tipo de bicicleta, para qualquer finalidade. Você curte isso? Você acha que tem um lado bom e tem um lado ruim? Como é que você avalia esse crescimento? Olha, vamos lá, Michel. Tem várias respostas aí na sua pergunta. Eu acho que o esporte cresceu muito no Brasil em ondas. A primeira onda talvez tenha sido a onda do mountain bike, que foi um boom. Todo mundo queria ter um mountain bike, todo mundo queria comprar aquela bicicleta, e realmente foi uma coisa que mexeu muito no mercado brasileiro de bicicletas, isso no começo dos anos 90. Depois a gente teve, ao meu ver, uma influência muito grande da figura do Lance Armstrong, porque ele foi um atleta, goste você dele ou não, eu particularmente, eu falo de peito aberto que eu gosto muito dele, eu acho que ele foi incrível. Ele fez as pessoas se tornarem extremamente interessadas no ciclismo, porque foi um cara que, né, com a história dele de superação, ele acabou trazendo muita gente para dentro do esporte. A gente teve recentemente na cidade de São Paulo políticas públicas que favoreceram o uso da bicicleta como meio de locomoção, né? Então, hoje em dia, a rede de ciclovias da cidade, goste ou não, ela permite que as pessoas estejam mais livres para usar uma bicicleta, um patinete elétrico e tudo mais, né? O que eu vejo de problema nessa evolução? A gente ainda carece, pelo menos na cidade de São Paulo, de bons locais de treino, a gente praticamente não tem onde treinar, e principalmente, o que é mais preocupante, na minha opinião, é que a gente não tem educação no trânsito, né? Então, o ciclista hoje, ele se julga capaz de andar em cima da calçada, desrespeitando o pedestre, passando o sinal vermelho, são coisas que me agridem quando eu olho, né? Isso, acho que ainda falta muito a questão da educação para que o brasileiro possa usar a bicicleta como meio de locomoção, como esporte, de uma maneira adequada. Isso sim me preocupa. O crescimento exponencial que a gente está tendo, eu acho que só falta ainda esse ingrediente. Falta tá certo, a educação para que as pessoas possam usar de maneira mais respeitando todos os demais que eles estão. Não, e legal que você falou, claro que sempre também tem o lado dos carros, que a gente sabe que o trânsito é cruel e as cidades foram construídas, né, para que o carro tenha preferência, mas é legal falar de que o ciclista, nós temos também que nos comportar, né? Não adianta você achar que você é dono da pista, ou você está... Outro dia eu peguei um cara de patinete andando na Brigadeiro Luiz Antônio, para quem não conhece, não é de São Paulo, é uma avenida enorme, com uma faixa só de ônibus, movimentadíssima, os carros parados no trânsito, os ônibus parados no trânsito, e o cara de patinete entre os ônibus e o carro, sem capacete, óbvio, né? E assim, cara, qualquer descuido, aquele cara poderia ser atropelado ou atropelar um pedestre, e o cara com certeza iria culpar ou o carro ou o pedestre, enfim, a gente também tem que ter essa consciência da nossa responsabilidade como ciclistas no trânsito, né? Seja você treinando, indo para uma USP ou indo para uma estrada e tal, você tem que respeitar as regras de trânsito e ser cordial, porque na verdade isso deveria ser uma constatação lógica, né? Não importa você ter a razão ou não, você contra um carro, você vai sair perdendo sempre. Você é o lado mais fraco da corda. Eu costumo dizer que no trânsito, seja pedestre, seja ciclista, seja um motorista de carro, um motociclista, o respeito é uma questão de mão dupla. Se você quer ser respeitado, você tem que respeitar. Então, hoje, aquele ciclista que quer ser respeitado, ele tem que respeitar o pedestre como tem que respeitar o carro. Não adianta ele querer andar na rua quando tem uma ciclovia à disposição para ele. Ele está desrespeitando o motorista de carro ao fazer isso. Não adianta ele querer atravessar um semáforo de pedestre no vermelho
sabe, um semáforo que está verde para o pedestre e querer atravessar. Então, assim, respeito gera respeito. Se você respeitar, você vai ser respeitado. Simples assim. É verdade. Ô Giba, antes da gente encerrar aqui, posso fazer aqui umas 5 perguntinhas para você responder da maneira mais rápida e instantânea, com as respostas que vierem à cabeça? Vamos. Vamos embora. Doping. Absolutamente contra. Absolutamente contra. Mountain bike ou speed, road bike? Mountain bike, é a minha essência ainda. Raiz ou Nutella? Raiz, definitivamente raiz. Um ídolo. No esporte? Desculpa. Um ídolo. Um ídolo. Cara, um ídolo. Meu pai, pô. Boa. Meu pai. Boa. Tomara que ele esteja ouvindo. E se você não fosse educador físico, você seria o quê? Odontologista? Difícil. Não seria odontologista. É difícil responder a pergunta, mas eu talvez alguma coisa ligada à comunicação. Né? Eu me considero um bom comunicador, eu acho que eu talvez tivesse algum sucesso nessa área, mas não me vejo botando a mão na boca de ninguém. Um programa na Rede Globo de sábado à tarde, coisa desse tipo. nem tanto. Legal. Ô Giba, para terminar, cara, qual é a lição mais legal, assim, que você acha que o esporte te trouxe? Uma vida não inteira, né? Porque a tua vida não acabou, mas, cara, grande parte da tua vida é ligado com a bicicleta e com o esporte, e vivendo disso, né? Em todas essas vertentes que você citou aqui agora nessa nossa conversa. Qual é a lição que você acha que é mais valiosa e que você gostaria de que o Henrique pudesse viver essa lição, pudesse ter essa experiência que o esporte trouxe para você? Olha, Michel, o esporte melhorou minha autoestima, o esporte me manteve longe de drogas, me manteve longe de tabagismo, de álcool. O esporte, eu só tenho a agradecer, sempre trouxe coisas muito positivas para mim, a ponto de se tornar minha profissão. Né? Mas independente se é a profissão de alguém ou não, acho que o esporte só agrega. Né? Ele tem valores ali intrínsecos que são bons para todos. A questão de você saber competir, de perder, de aceitar a derrota, de ser uma pessoa íntegra na competição, e aí vem o que você mencionou há pouco do doping, que eu acho um absurdo, eu acho que é totalmente contra o esporte, mas enfim, eu acho que tem valores inerentes ao esporte que são extremamente interessantes para construir um cidadão, um ser humano. Claro que eu quero que o Henrique aprenda tudo isso comigo, vai ser difícil não aprender, porque a minha esposa também é super fã de esporte, super vida saudável, então são valores que a gente vai passando de geração para geração. Bacana, cara, tomara. Giba, você tem redes sociais? Você é um cara aí já mais da minha faixa etária. Como é que é a tua relação com as redes sociais? Ou você contratou uma assessora para responder por você as mensagens no Instagram? Então, vamos lá. Michel, nesse ponto eu sou mais roots do que você imagina. Eu não tenho nem rede social. Tá? Eu tenho sim Instagram instalado no meu celular. Eu uso a conta da minha esposa para ver as coisas que eu gosto. Eu não posto nada, eu não tenho Facebook. Eu parei no tempo, cara. Eu não consigo entrar nessa onda de rede social. E por quê? Porque, assim, por curiosidade minha, porque eu também sou mais ou menos como você, né? Assim, eu tenho por conta do Endorfina e tal, que é uma ferramenta maravilhosa para usar como divulgação, mas, sinceramente, eu também não sou um dos caras mais adeptos. Eu vejo que o maior problema das redes sociais é que as pessoas despendem muito tempo, sabe? Acaba sendo um ócio que não é produtivo, ao meu ver. Tá? Claro que tem as exceções, as redes sociais hoje são usadas para absolutamente tudo, para relacionamento, para negócio, para o que você quiser imaginar, a rede social está intrínseca ali. Né? Mas eu vejo que as pessoas fazem o uso da rede social de uma maneira muito intensa, se expõem demais, se abrem demais, perdem tempo demais. Eu prefiro um bom tempo lendo um livro do que o mesmo tempo em redes sociais como o Facebook, Twitter, enfim, todas elas. Para mim não funciona, nada contra quem usa, mas se a pergunta é, você usa? Não tenho, não uso. E por enquanto eu estou resistente. Eu sei que talvez um dia essa barreira tenha cair. Fatalmente, quando meu filho começar a entrar nesse mundo, eu vou ter que entrar também para
até para ver o que ele está fazendo, mas por hora eu ainda estou me mantendo fora disso. Tá certo, legal. Giba, muito obrigado, cara. Obrigado aí por ter disponibilizado aí um pouquinho do teu tempo para dividir essa história aí bacana com a gente. A gente se encontra por aí na USP, pedalando. E é isso, cara. Quer dar um último recado antes da gente encerrar o bate-papo de hoje? Michel, o último recado é para você, cara. Eu te conheço há tantos anos e esse teu projeto é incrível. Que bom, obrigado. Poder trazer à tona a história do esporte brasileiro, né? Porque não começou com o triatlo, mas a coisa se abriu de uma maneira muito legal. É extremamente interessante. Eu adoro ver os episódios, eu me sinto honrado de poder estar aqui falando com você, né? E eu faço votos de que isso se perpetue por muito tempo. Tá? Que bom, cara. Obrigado. Valeu, Giba. Manda um abraço para todos em casa. Abraço, obrigado. Bom, é isso aí, pessoal. Mais um episódio do Endorfina. O Giba é um amigão meu, gosto muito dele, é um cara muito gente boa, pedala super bem, embora ele esteja falando aí que não tá mais tão motivado, tá tão dentro dessa história de treinar e tal. É um cara que pedala super bem, como ele falou, ele é alto, tem as pernas compridas, tem um par de pulmões de fazer inveja. E vira e mexe a gente se encontra na USP, principalmente hoje em dia, e rolam uns papos bem legais. Espero que vocês tenham gostado. Um cara bacana, com uma história de vida legal, um cara que também curte a bike, como eu falei, passou aí por todas essas fases, essas modalidades aí que ele contou pra gente aqui. Não dá pra você acessá-lo pelas redes sociais, ele não quis revelar aqui qual é a rede social da esposa dele, da Adriana, mas ele é professor atualmente da Five Ways. Se você quiser ter algum contato com ele, entre em contato com a Five Ways, assessoria grande aqui de São Paulo, e eles vão te colocar em contato com o Giba. E é isso, passe lá no Endorfina BR no Instagram, dê o seu like, diga o que você achou, faça seu comentário, sua crítica, sua sugestão, recomende quem é o convidado que você quer ouvir aqui, que eu tô sempre antenado, eu tô sempre ligado e vou responder cada um de vocês que interage aí comigo via Instagram, principalmente. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, bons treinos e até a próxima. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. A Probiótica foi criada em 86 e foi pioneira no ramo da suplementação esportiva no Brasil. Com o tempo, ela assumiu um papel importante no avanço da nutrição esportiva por aqui, até que em 2018, a Suplay Laboratório, o maior grupo de suplemento alimentar da América Latina, a adquiriu, trazendo mais força ainda à marca. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos para os esportes de endurance, tanto para os treinos quanto para competições. Você encontra diversos tipos de carboidratos, whey protein e aminoácidos de alta qualidade a preços ótimos. Produtos que você sabe que foram desenvolvidos com muita ciência, estudo e uma inspeção de qualidade super exigente. Em uma parceria exclusiva com a Quality Nutrition, você tem a oportunidade de comprar toda a linha de produtos da Probiótica com um desconto de 20%. Aliás, somente a Quality Nutrition seria capaz de conseguir uma promoção assim. A Quality Nutrition é uma loja com 25 anos de experiência e tem você, cliente, como foco do seu trabalho. Na Quality Nutrition você encontra todas as marcas mais consagradas do mercado, nacionais e importadas, além de contar com um atendimento de primeiríssima, com especialistas e farmacêuticos que realmente entendem do assunto. Para garantir o seu desconto, basta acessar o site da loja Quality Nutrition ou ir até um dos seus 3 endereços em São Paulo. Escolha seus produtos e antes de finalizar o pagamento no site, digite o código promocional Endorfina 2019, tudo letra maiúscula e junto 2019 numeral, ou, se você estiver em São Paulo e preferir ir até uma das lojas, antes de pagar diga ao caixa que você é ouvinte do Endorfina e fale o código Endorfina 2019. Tanto na loja virtual quanto nas físicas, você ganhará 20% de desconto em qualquer compra de produtos Probiótica. Basta usar o código Endorfina 2019. Esta promoção é válida somente até o dia 25 de junho ou enquanto durarem os estoques. Aproveite para se abastecer de produtos da Probiótica agora. probiotica.com.br. A Probiótica é patrocinadora oficial do Circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. Anote aí também o site da Quality Nutrition, www.quality, com Y, um segundo I, nutrition em inglês, com 2 T's, né, nutrition.com.br. Probiótica e Quality Nutrition, patrocinadores do Endorfina Podcast.
Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.